Como ele foi se reerguendo? A gente começou a fazer esse curso, que já deu um dinheirinho. Aí começou a vender as consultas, vender os trabalhos espirituais. As divulgações eram feitas. As iniciações que ele, né, vendia. E esse conhecimento para fazer esses trabalhos espirituais, ele adquiriu aonde? Ele dizia que ele era iniciado em várias ordens, né? Que eu tenho conhecimento e vi um diploma, ele era iniciado pelo Otávio Leal, que é do Tantra, né? Esse eu tive conhecimento e vi ele fazendo uma iniciação com o Luberotti, que é um Tata de Quimbanda. E ele dizia que ele era pactuado pelo Jorge de Lúcifer, que eu conversei com o Jorge de Lúcifer essa semana. É uma pessoa muito respeitada nesse meio. E ele garantiu que ele nunca iniciou o Vitor em nada. Ou seja, ele se colocou ali como um cara que era profissional naquilo, tem o dom tem a lábia e fazia as coisas. E conseguia cobrar e ganhar dinheiro por isso. Certo? Algo mais que você quer falar? Que você tá... Não, eu só me deu uma lembrança aqui agora. Pode falar. Não, assim, me deu uma lembrança de, tipo... Para que eu não cometa mais esse erro, né? Tipo, eu fui levada, claro, por isso, né? Porque ali a gente construiu uma empresa grande. Porque você ajudou, né? Eu ajudei a ele ter uma relevância. Porque se fosse basear nas dancinhas e xingamentos dele, ele não tinha chegado a lugar nenhum. Eu montei essa pessoa, eu tirei a lente vermelha, eu tirei a capa. Foi uma luta para tirar aquela capa. E botar um terno. Entendi. Mas uma das coisas que eram importantes, assim, que hoje eu faço questão e tenho orgulho, que agora eu me peguei pensando, quem está seguindo comigo no templo é o Jorge Cruz. Ele me mostrou todos os documentos dele de comprovação, sabe, assim, do que ele pode ensinar. A gente está sob auspícios de pessoas que representam ordens iniciáticas verdadeiras. E eu fico pensando, tipo, fui irresponsável. Eu fui muito irresponsável. Você, na verdade, pelo que eu estou entendendo e estou ouvindo, você encarou como um produto e um trabalho. Foi. E você fez o seu melhor para que aquele produto e aquele trabalho tivesse sucesso. Sim. Você não pensou o que iria acontecer necessariamente com o sucesso daquele produto. Sim. Que aí você veio descobrir que aquele produto Transformar teve num um monstro. desvio. E é isso que eu ia também te perguntar. Você disse que ele é uma pessoa era uma pessoa agradável. Você consegue lembrar, não é uma data exata, mas um período onde você diria, poxa, aqui o Vicky começou a Vicky, que era fofa, simpática, legal, do rolê lá, o mais legal do rolê. Mais legal do rolê. Aonde é que você consegue, volta lá atrás e me diz aonde mudou? Quando a gente pegou esse templo da Olímpia Portugal, que era uma casa muito bonita, e que eu entendi que ele queria me obrigar meio que a pagar o aluguel dele. Não foi a primeira vez que isso aconteceu, isso continuou acontecendo, né, nessa outra. Mas eu achava desonesto isso, porque eu pagava minhas contas à parte. Ele morava lá, eu achava que justo era pelo menos dividir, porque ele morava em cima. Aí quando começou a ter essas situações de humilhar a advogada, porque na época ela era, né, a advogada era uma mulher na época, e a advogada ficava super constrangida. Aí quando começou a ter, por causa dos gritos que ele dava nos grupos, quando, numa reunião com o advogado, ele jogou o contrato no chão, assim. E foi nessa casa que o Capa Preta começou a vir. Antes isso não acontecia. Então esse abuso espiritual começou a acontecer nessa casa. Então essa mudança de chave... É aí que eu fui ver na convivência, na casa, porque eu praticamente ia trabalhar, eu tava na casa deles. Que eram os gritos, cadê minha cueca, cadê minha água, que não sei o quê, e comia e deixava, sabe? E por mais que fosse a casa dele, o banheiro era de uso comum. Eu percebia que não tinha respeito até quando uma mulher ia usar um banheiro. E aí eu comecei E aí foi quando começou as ameaças de cancela tudo, eu vou seguir sozinho, eu não preciso de você pra nada. Só que eu já tinha aquela casa ali, ela estava alugada, se não me engano, se não me falha a memória, ela estava alugada também. Não, mentira. Não, ela estava alugada no nome dele e dela. Só que eu pagava junto as contas. Então, a internet deu pau, Daniele. Esgoto, Daniele. Tudo assim, tudo. E isso foi aumentando. Chegou um ponto que teve um discurso que a partir agora eu só continuo o tempo se eu ganhar 80 mil. Mesmo que para isso você tenha que ganhar menos. Vocês não tinham divisão de sócios? Tinha a divisão de sócios, mas ela sempre era incoerente, porque quando não tinha o valor total, às vezes, de um evento, porque tinha tido mais gasto, ele falava, eu não quero saber.
Eu quero o meu integral, você se vira. Então eu sempre saía na desvantagem. Mas como era o seu acordo de sócio com ele? 50-50 em cima do lucro. Certo. Que era, por exemplo, entrava o valor, aí era tirado o valor para pagamento Despesas, de funcionário, gastos. despesas, o custo dos ritos, né? Certo. Tudo mais. E aí a gente ficava com 30 e poucos % cada um. Porque tinha profissionais ali que atendiam na secretaria que eram comissionados. Então a gente ficava com uma margem aí de 30 e 33 Cada um. cada um. Só que isso começou com esse tipo de abuso. Começou a exigência, por exemplo, do pagar o convênio somente para a Antônia. Nenhum outro profissional tinha benefícios como esse. Então você, durante o processo, você Eu fui sentindo assim, identificando. poxa, pelo que eu estou entendendo, e corrija-me se eu estiver errado, você participou da construção do sucesso. E quando o sucesso veio, e começou a vir, você não sentia que estava sendo honrada conforme deveria. Não, assim, a questão que ele sempre jogava era tipo, você ganha pra isso, ou seja, você ganha pra tudo. Era como se... Então, ele te colocava como sócia? Não, ele falava que eu era secretária. Inclusive, ontem na frente da polícia ele falou que eu era administradora dele. Sempre. E em alguns momentos, Quem tinha acesso às contas? Isso que é uma coisa importante falar, que inclusive ele tá usando pra se respaldar. Ele não... Até outro dia ele usava o meu cartão de crédito, porque ele não tem. Até para utilizar... Até o selo do Meta era no meu cartão de crédito. Da minha conta. Tudo era meu cartão. A Verisure do estúdio dele, tudo no meu cartão de crédito. E quando a gente começou, eu não tinha o CNPJ, estava em andamento. Eu tinha um respaldo legal no Mercado Pago. A gente já vendia, já caía na conta. Então, muito disso foi recebido na minha conta da Arc Publicidade. CNPJ, né? Mas aí a gente fez a outra conta também. E até isso ele está falando que não tem responsabilidade porque foi na minha conta. Mas eu repassava os Pix para ele. Da minha conta e da conta da empresa. Teve uma vez que ele deu um chilique para eu tirar, só que aí o site não aceitava a conta de CNPJ e não recebia rápido. Ele foi e me pediu, põe a sua de novo. Porque a gente precisava de movimentar. E assim, eu repassava, e aí ele cancelava alguma coisa, ele não devolvia o dinheiro para eu devolver. Quem devolvia era eu. Então não era tão justo assim. Mas não é nem pelo dinheiro. Era bagunçado. Era uma zona, porque, por exemplo, vamos supor, um rito deu, 30 mil para cada um. Certo. Mas aí, com os gastos do rito, daria ali 22. Ele dava um xilique e falava, me dá meus 30, depois você se vira. E aí eu falava com o menino financeiro, tudo bem. Ele, não, porque se não fizer assim, cancela tudo. E esse último contato que a gente teve, eu tive que fazer um empréstimo para dar um valor para ele, porque o valor que tinha, eu gastei para poder pintar o templo, para pagar o salário da Antônia. Tem convênio que está no nome da minha empresa, que respaldava todo mundo, que está no nome da DARC, porque eles não tinham ainda a relevância comercial para ter, né? E tudo isso ficou para mim. E eu tive que pegar um empréstimo, que venceu, inclusive, dia 19, que ele tacou foda-se pra lá.